Bom dia, good morning, bem-vindo, bem-vinda ao On Smash USA, o podcast que te ensina a dominar o mercado americano e ter ele aqui, ó, na palma da sua mão. Eu sou a Manu e é uma honra ter você comigo nessa manhã. Bom dia a todos. A gente está muito feliz de ter vocês de novo nesse novo episódio. Como vocês já sabem, eu sou a Giovana, e hoje a gente vai conversar com a Danila. Manu, conta um pouquinho mais sobre quem é a nossa convidada de hoje. Essa convidada especial traz para nós mais de 20 anos de experiência em gestão. Ela já atuou em empresas de serviços financeiros, manufatura, metais, no Brasil, na América Latina e nos Estados Unidos. Em sua trajetória, ela já ocupou cargos grandes de liderança em multinacionais como Experience, Votorantim e Braskem. Em 2013, a Danila mudou de rumo, chegou nos Estados Unidos e fundou a Connect Solutions. E o objetivo da Connect é apoiar as empresas nesse processo de internacionalização, fazer a bem-vinda das empresas e ajudar no tudo que tange a como se posicionar no mercado americano, com expertise em Human Research. Com mais de 10 anos de atuação nos Estados Unidos, a Danila possui MBA em Gestão de Negócios com ênfase em Recursos Humanos. Ela também tem uma formação pela Emory University e, além disso, Startup Funding pela Cambridge University. Ela tem formação em Customer Service Experience pela The George Washington University e hoje ela está cursando um programa de Chief Human Resource Officer pela Wharton University of Pennsylvania. Seja muito bem-vinda, Danila. É uma honra ter vocês conosco nessa manhã. Bom dia, Gi. Bom dia, Manu. Bom dia para todo mundo. O prazer é meu. Como a gente diz aqui, thank you so much for having me here. Eu que agradeço. A gente fica muito feliz mesmo de ter, além de uma pessoa que a gente admira profissionalmente, uma pessoa que faz parte da nossa jornada como empresa também nos Estados Unidos. E é por isso que a gente queria muito trazer você para essa conversa, porque assim como a gente está se desenvolvendo como empresas, juntas, em parceria, a gente tem certeza que essa conversa pode desenvolver e ajudar outros negócios, tá? Para iniciar, eu queria trazer para cá, nessa conversa nossa, entendendo um pouquinho mais da tua expertise, do teu background dentro do mercado americano, nesse intuito de fazer negócios prosperarem, crescerem, se desenvolverem, que você compartilhasse um pouquinho com a gente os do's and don'ts relacionados a esse processo de internacionalização. O que você acha que é imprescindível e aquilo que você acha que talvez seja melhor a gente deixar lá no Brasil? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, deixar no Brasil, é o nosso mindset. Eu sempre falo para os clientes o seguinte: chegue aqui com uma página em branco. Em que sentido? No sentido de não vir já com bias e achando que a forma que a gente faz negócio no Brasil vai ser a forma que a gente faz negócio aqui. Então, realmente, vim com essa página em branco, e eu sempre falo assim, com os olhos e os ouvidos bem abertos, para entender a cultura, para entender como que o cliente consome aqui, né, seu consumidor, seu cliente final, como que ele compra, o que motiva a compra, que muitas vezes é diferente do que a gente faz lá no Brasil. O que é importante, né, antes de colocar o pé aqui? Entender o seu mercado, o tamanho desse mercado. Eu sempre vejo as pessoas, né, muitos empresários vêm conversar às vezes comigo e falam, não, o mercado americano ele é enorme, nossa, só o mercado de X produto é 3 vezes maior que o do Brasil, se a gente pegar 1% desse mercado, né, tá tudo certo. Com a impressão de que, como se a gente fosse chegar aqui, abrir a nossa malinha de produto na frente da garagem e falar, gente, olha, agora eu estou vendendo limão, vem comprar limão de mim, olha aí, o mercado é grande, pode vir comprar. E não é bem assim. Né? Então, eu acho que quando a gente fala de do's e don'ts, estude o mercado, conheça o seu consumidor, entenda onde o seu produto realmente vai fazer sucesso, qual é essa necessidade, que problema que você está resolvendo, como você tem que comunicar isso, né? E se você vai abrir uma operação,
tudo que envolve essa operação em termos legais, em termos de estrutura e também em termos de investimento. Né? Também não dá para comparar e fazer a continha do 5 para 1. Né? Eu tive muitos empresários que vêm falar, mas como que eu vou pagar um salário de 500 mil reais para uma pessoa nos Estados Unidos? Não, você não está pagando um salário de 500 mil reais, está pagando um salário de 100 mil dólares. E não adianta você falar, poxa, mas eu não pago esse salário para o equivalente aqui no Brasil. Mas não tem jeito. Esse é o mercado que você vai trabalhar. E se você quiser atrair os talentos que você precisa, se você quer realmente trazer a expertise que você precisa para dar aquele passo importante, você vai ter que navegar dentro do mercado que você está. Então, é bastante importante estudar, planejar, e a hora de executar, realmente não vir com aquela posição do tipo, eu tenho sucesso no Brasil, eu tenho sucesso na América Latina, a receita que eu usei lá vai dar certo aqui, não vai dar. Tá? Então, isso é importante das pessoas terem bastante consciência de estar abertos a aprender, estar abertos a ouvir e a adaptar para uma cultura que é bastante específica, que é bastante diferente da nossa no Brasil, even though, né, mesmo lá no Brasil, a gente copiando muito da cultura americana. Dan, eu acho que você tocou um ponto primordial mesmo sobre se preparar, entender o mercado. Quando a gente fala em entender o mercado, são muitos fatores. Fatores socioeconômicos, fatores culturais, linguísticos, a questão, como você citou, da legislação, você pensar questões legais, questões financeiras, é um universo totalmente novo. Então, quando você rompe essas barreiras, você rompe, além de barreiras culturais, que o brasileiro vem com uma visão, e quando ele realmente começa a morar aqui, desenvolver o negócio aqui, entender como funciona a cultura americana, entender como o mercado americano é no sentido de como ele consome conteúdo, como ele consome um produto, a maneira como ele compra é totalmente diferente. É um outro universo. Então, você tem que realmente, como você disse, ter essa página em branco, estar disposto a aprender e disposto a realmente segurar na mão daquelas pessoas que podem te ajudar nesse processo. Empresas que já estão aqui fazendo negócio, empresas que já entendem que podem ser suas parceiras, que podem te ajudar nesse processo, que podem segurar a sua mão e falar assim, olha, eu já bati bastante canela, como fala a Giovana, aqui, e eu já passei por isso aqui. Se você, de repente, ir por esse caminho aqui, para o ladinho, talvez vai ser um pouco mais fácil o seu processo. Então, assim, ter essa humildade também, que eu acho que é muito isso, assim, né? Mesmo que você tenha uma carreira no Brasil extraordinária, que você seja um top player, que você seja super conhecido, mesmo um artista, ou então uma empresa que já tem 50 anos de história no Brasil, por exemplo, e consegue dominar o mercado americano, quando ela starta o processo aqui, ela é nova. Mesmo um artista, olha, a gente tem aí a questão da Anira, né? A Anitta, olha quanto tempo ela está levando para se estruturar como artista, com a proporção que ela tem de impacto. Então, em todos os âmbitos, mesmo quando você é o início, então essa humildade de realmente estar disposto a aprender, ela vem como um fator muito forte. Dan, eu queria entender da sua parte, que a gente sabe que você tem uma expertise em recursos humanos, no que tange a entender aqui como funciona a legislação trabalhista, o que é uma melhor estratégia para um negócio que está começando, quais são os passos para getting ready nesse primeiro, né, nesse começo, que todo mundo vem meio confuso. O que você diria para esse empresário que está começando? Quais são os primeiros passos a trilhar nesse sentido? Bom, eu gosto de falar, assim, que é igual você jogar o jogo da vida, né, um jogo de tabuleiro. Então, depende onde você está nesse caminho, né, tem muitas empresas que têm o sonho de vir para o mercado americano, mas ainda precisa entender muito, precisa maturar bastante essa ideia. Para as empresas que já estão, poxa, já sei onde eu vou abrir uma operação, já sei estrutura, né, societária,
enfim, toda a parte, vamos dizer, burocrática para abrir uma empresa e fala, vou começar a montar essa equipe. Primeira coisa, é entender o mercado local de trabalho. Hoje, a gente tem percentual de desempregados muito baixos nos Estados Unidos, o menor dos últimos 40 anos, em torno de 3,4%. Então, é um mercado muito competitivo, diferente do Brasil, né? Que as pessoas se seguram no emprego, que as pessoas têm menos mobilidade do que tem aqui nos Estados Unidos. Então, partindo dessa premissa, já é um mercado muito competitivo. E para eu atrair talentos, eu preciso entender o desafio que eu vou vender, o que eu quero desse profissional, o que o mercado oferece em termos de salários e benefícios, né? Eu sempre gosto, eu digo para os meus clientes, olha, quem são seus concorrentes aqui? Né, de onde a gente estaria atraindo pessoas, ou de onde essas empresas poderiam estar atraindo pessoas que estão no meu time. Então, da gente fazer um estudo, né, do pacote de compensação, de como que esse mercado funciona, considerando a indústria, considerando a localidade, é diferente você comparar a Geórgia com a Califórnia, com a Flórida, com Nova York, e aí, dentro disso, você fazer um plano né, um budget, um orçamento dentro da realidade, né, para você não ter que falar assim, poxa, eu imaginei que eu ia gastar $1 milhão e, na verdade, eu vou gastar 2 milhões. Então, de estar com isso bem estruturado. Outro ponto que difere do Brasil é a legislação. No Brasil, a gente tem uma legislação federal, a gente tem a CLT, que vale para todos os estados da federação, é tudo igual, não interessa se você trabalha em Manaus, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, a CLT vale para todo mundo. Aqui não, aqui cada estado tem os seus diferenciais legais no relacionamento com o funcionário. Então, varia desde número de férias que você tem que dar, alguns estados te obrigam a dar um mínimo de férias, né? Se você é um funcionário que trabalha determinado tempo de horas, enfim. E muitos estados não obrigam a empresa a dar nenhum time off. Então, você tem que entender bem onde eu vou ter esse funcionário. E mesmo que você tenha, por exemplo, a tua base aqui em Atlanta, minha empresa é aberta aqui em Atlanta, mas se eu tenho um funcionário na Califórnia, eu tenho que estar compliant com a legislação trabalhista na Califórnia. Então, as minhas políticas internas têm que considerar que eu estou atendendo a Califórnia e não somente o estado da Geórgia, vamos dizer assim. E isso diferencia em termos de impostos trabalhistas também, cada estado tem o seu nível de imposto, o seu percentual de imposto que difere, né, de estado para estado e também da federação. E aí, então, é esse desafio. Outras coisas que a gente tem, eu falo, gente, é benefício, olha, férias é benefício, plano de saúde é um benefício muito importante nesse país, vocês sabem, né, que a saúde aqui, se você não tem um plano de saúde, é muito complicado. Você não vai deixar de ser atendido, mas você vai ter uma conta bem alta para pagar. Tá? A parte da previdência privada é bastante comum, você ter dias que você pode tirar se você estiver doente, né? Outra coisa, não sei se todo mundo sabe, mas os Estados Unidos é um dos poucos países no mundo, aliás, só ele mais um, acho que na África, que não tem legislação para licença maternidade. Verdade. O que existe é o FMLA, que é inclusive federal, que você tem 12 semanas se você ficar muito doente ou porque você deu à luz. Uhum. Então, muitas empresas praticam suas próprias políticas para atraírem e para manterem o seu público feminino dentro da empresa. E aí varia de empresa para empresa. O normal são 8 semanas. Então, se a gente comparar isso com o Brasil, é outro diferencial em termos até de benefício. Eu sempre falo para os meus clientes, olha, o que você tem aí no Brasil?
Me conta um pouquinho do teu pacote de benefício, dos valores, o que vocês valorizam para o empregado, o que vocês gostam de oferecer, que faz parte do DNA da empresa. Agora a gente traz aqui para os Estados Unidos e vê o que pode ser um diferencial. Por exemplo, vou dar ticket restaurante, tudo que não existe aqui. Vou dar vale transporte, não existe aqui. Uhum. Você vai falar, olha, eu vou te dar um vale transporte, a pessoa vai te dar... Para quê? Para quê? Onde que eu vou usar? Mas, de repente, você fala, olha, eu vou te dar 20 semanas de licença maternidade. Eu falo, bacana, você quer atrair o público feminino, os profissionais, né, do sexo feminino, que estão em fase de poder ter filhos, né, que estão... Essa é um bom benefício para atrair esse público. Então, a gente tem que, né, eu gosto sempre de pegar a essência da empresa no Brasil, trazer para cá e a gente adaptar com base na estratégia, com base no crescimento da empresa. Isso também a gente não precisa pegar todo o pacote e colocar de uma vez, a gente pode ir crescendo. Então, isso é um fator estratégico de atração e retenção, conforme a gente vai montando as equipes, né? E a gente também vai montando outros artifícios. Geralmente, a negociação, o que vale é o contrato entre o funcionário e a empresa. Né? No Brasil, a gente tem a CLT, que já é o contrato, vamos dizer assim, padrão. Aqui não, aqui a gente tem um contrato e lá eu coloco os termos que eu negociei com a Manuela, que eu negociei com a Giovana. Por mais que eu tenha uma política interna que diz, por exemplo, a empresa oferece 15 dias de férias, no mínimo. Mas a Manu chega para mim e fala assim, olha, Danila, mas na outra empresa eu já tinha 20 dias, 25 dias de férias, eu já trabalho há 20 anos, já conquistei isso no meu trabalho. A empresa falou, não, eu quero trazer a Manu para cá, tudo bem, Manu, para você eu vou te dar 25 dias de férias no ano. E lembrando que são dias úteis, não corridos, tá? São dias trabalhados. Aqui, os dias de férias, a gente fala em dias trabalhados. Uhum. Então, esses detalhes, eles são importantes a hora que a gente fala, poxa, a hora que eu for combinar, contratar um candidato, o que ele vai, o quão competitivo eu estarei para atrair essa pessoa para a força de trabalho. Então, é bastante importante, aqui a gente tem que ter seguro para uma série de coisas, é outro fator, né? No Brasil a gente tem seguro, obviamente, uma série de seguros, mas, por exemplo, um seguro para o teu negócio, né? Uhum. Um seguro que vai pagar, muitos estados te obrigam a pagar o unemployment insurance, né, o seguro-desemprego, te obrigam a pagar o disability insurance, né, que é o seguro se você tiver, enfim, não estar apto a trabalhar, por exemplo, sei lá, você quebra um braço, uma perna, e você não consegue executar o seu trabalho, esse seguro vai te cobrir por um tempo. Então, tem estados que te obrigam a oferecer esse seguro, tem estados que não. Então, para abrir uma operação, é bastante importante a gente entender onde eu quero estar, onde eu vou contratar, e agora com esse negócio de trabalhar remoto, a gente precisa tomar mais cuidado ainda, né? Eu tenho hoje um cliente que está no Kansas, warehouse, a fábrica, né, vamos dizer, está no Kansas, o gerente está em Connecticut, a gente acabou de contratar uma pessoa, um project manager, que está na Califórnia, o salesperson está na Califórnia. Então, a gente tem que olhar todas essas nuances quando a gente vai contratar e preparar, e aí eu tenho que estar registrado em cada um desses estados para poder contratar, para poder rodar a folha de pagamento. Enfim, são detalhes que eu falo o seguinte, pessoas às vezes vêm para mim e falam, eu posso fazer sozinho? E eu tenho clientes que já começaram a fazer sozinho, tudo bem. Uhum. Só que aí é um ponto que a Manu tocou, que foi, poxa, a gente já, né, e a gente fala, batemos canela, para que você vai bater canela e perder 6 meses do teu tempo tentando adivinhar que você tem que ir no departamento trabalhista da Geórgia, da Califórnia, de Nova York, da Flórida, porque você tem empregado lá, que você tem que pagar o tax, você tem que tirar o tax ID, que você tem que registrar. Por que você vai perder esse tempo de ir lá, fazer, se tem alguém que faz em 5 minutos para você?
entendeu? E é exatamente aí que a Connect, ela foca, né? Eu falo assim, o sucesso do meu cliente, o meu sucesso é o sucesso do meu cliente, e a gente está aqui para cortar caminho, para ajudar a fazer o teu tempo e o teu investimento mais efetivo, que aquele resultado que você está planejando naquele período, ele chegue naquele período ou até antes, e que você, como responsável por esse objetivo aqui, realmente se dedique àquilo que você tem mais talento, e que faça jus ao seu tempo fazer. O resto, gente, traz alguém de RH, traz alguém de marketing, né? Traz alguém de insurance, traz alguém da contabilidade, de N outros serviços, de back-office, que a empresa pode ter, e aquele responsável vai realmente cuidar daquilo que é o core business, que é o objetivo principal, que é vender o produto, que é estar na frente do cliente, que é entregar, né, aquele projeto, etc, etc. Perfeito. A gente sempre comenta, né? A gente não precisa saber de tudo. Na verdade, você vai muito mais longe quando você conhece boas pessoas que sabem aquilo que você não sabe. E você não precisa saber. Porque às vezes você fica patinando e perdendo tanto tempo tentando ter know-how daquilo que não vai mudar o core da tua empresa. Na verdade, você precisa fazer boas alianças, encontrar boas pessoas no caminho que te ajudem a andar mais rápido dentro desse processo. A gente comentou bastante, né? Até então, aqui na nossa conversa, a respeito de estratégia, formas com as quais os empreendedores que são brasileiros, os empresários que já têm negócios aqui no Brasil, se desenvolvem para levar esse negócio para os Estados Unidos, e também, né, aonde estão os pontos que a gente tem que evitar para conseguir desenvolver melhor. Mas eu entendo que um dos grandes pontos no momento de internacionalizar o negócio seja, de fato, entender em que momento é a hora certa de fazer isso acontecer. Aquela dúvida de, será que eu já estou maduro o suficiente? Será que é o momento? Às vezes a gente vê alguns entraves com relação até à língua, né? Puxa, mas a minha empresa já tem expertise X, já desenvolvi tudo isso, mas eu ainda não, enfim, não me sinto seguro, não tenho segurança para conversar no inglês. Dentro da tua expertise, já tendo trabalhado com diversos segmentos e diversas empresas em maturidades diferentes, quais são os pontos que você acha que internamente, para uma empresa, são os momentos chaves de, acho que agora vocês podem pensar em talvez expandir, internacionalizar o negócio de vocês? Bom, eu acho que, primeiramente, é a oportunidade, né? Se a oportunidade realmente existe. E o segundo é estar aberto a adquirir a expertise que você não tem. Eu acho que a vantagem da Connect Solutions, eu falo muito com os meus clientes, é o seguinte: a gente fala português e inglês. Né? Então, você não precisa, às vezes, se preocupar muito com a língua, né? Obviamente, você vai ter que ter pessoas que você confie, que vai falar em seu nome, que vai negociar em seu nome e tudo mais, né? Então, mas eu digo que isso, eu acho que você não pode perder a oportunidade, porque às vezes você fala, poxa, eu quero ser perfeito, eu quero... Não, eu acho que se a oportunidade existe, você está vendo que ela está ali, você pode entrar, não se restringir de falar, poxa, mas eu queria estar fazendo isso, ou como que eu vou fazer isso? Eu tenho esse gap em alguma coisa. Um gap de competência a gente adquire, né? Um gap de apoio a gente adquire. E hoje aqui nos Estados Unidos, assim, vocês também podem nomear quantas empresas não têm aqui de serviços, de consultoria, de back-office, que podem ajudar esse empresário brasileiro colocar os pés aqui nos Estados Unidos com segurança, com responsabilidade, seriedade, né? Eu digo, não vá com qualquer um, né? Não quer dizer que você está aqui nos Estados Unidos, que todos os brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos são honestos e tudo mais. Então, eu sempre digo o seguinte: procurem as câmaras de comércio, né? Procurem as associações comerciais dos estados,
né, os escritórios de desenvolvimento econômico, associações, porque lá vão estar realmente os profissionais, né? Se você, poxa, fala com o governo brasileiro, os consulados têm a área comercial, a própria Apex, né, que faz o serviço, né, é o setor do governo que ajuda as empresas a exportarem, a abrirem o mercado internacional, não só Estados Unidos, mas o mundo inteiro. Então, tipo, se você não, poxa, eu não sei por onde começar. Bom, você está assistindo a gente, ó, pode ligar para a Gi, para a Manu ou para mim. E se eu não sei onde começar, procura a Câmara de Comércio, procura uma Câmara Brasileira Americana, né, do estado que você quer estar, ou mesmo aí no Brasil, né, a AmCham Brasil é uma ótima referência, para poder estar na frente desses profissionais que já são conhecidos, né, que você pode, enfim, confiar. E eu digo, Gil, o seguinte, né, não só de que eu sempre montei as minhas equipes com base no que eu menos gostava de fazer, eu era ruim mesmo de fazer. Tem coisa que eu sou ruim até hoje. E aí eu falo, gente, para que eu vou gastar tempo aprendendo? Eu vou investir meu tempo no que eu sou boa e fazer muito bem, e vou trazer alguém que faz muito bem o que eu não faço bem para complementar, né? Então, de estar aberto a adquirir essa expertise e investir e realmente trabalhar com seriedade. Esse é o meu conselho aí para quem está pensando por onde começar, para realmente estar na frente dos profissionais que têm aí um histórico, né, uma experiência e que vai trabalhar com seriedade. Eu acho que você teve essa jornada de empreendedora, você passou por esse processo, então conheceu essas pessoas, ganhou essa confiança por parte de órgãos oficiais, por parte de pessoas-chave aqui. Então, você dando esse conselho, trazendo para os nossos ouvintes essa questão de esteja aberto, né? Eu acho que esteja aberto a aprender e a se desafiar, porque quando você sai da sua zona de conforto, no sentido de eu estou saindo do meu território, onde eu domino, onde a minha empresa já está indo bem, e eu estou rompendo essas barreiras e começando a oferecer o meu serviço, a minha solução, mesmo eu já tenho expertise, mas eu estou oferecendo para um novo mercado. Então, quando você trabalha com uma estratégia de RH, por exemplo, quando você contrata a Danila, que é a Connect Solutions, e ela vai te oferecer pessoas-chave, ela conhece o mercado, ela vai trazer um time de vendas que vai ser sensacional, que às vezes você sozinho ali tentando vender, tentando fazer alguma coisa, você às vezes não ia conseguir vender o seu produto, por exemplo, em 6 meses, com a ajuda da Danila trazendo um time expert de vendas ali, você vai conseguir vender em 3 e já vai ter um retorno. Você estar aberto a oportunidades, aberto a procurar pessoas e empresas, porque a gente sabe que por trás das empresas são pessoas em que você pode confiar para fazer com que o seu negócio vá crescer. E eu acho que pelo fato de ter a Danila, por exemplo, que fala português, é brasileira, nós aqui, Ons Mesh, aqui conversando com as pessoas, a gente passou por esse período também. A gente também teve dificuldade nas nossas primeiras reuniões comerciais em inglês. Não é porque você fala inglês no Brasil, que você fez lá, que você vai chegar aqui nos Estados Unidos e vai falar com um americano, um CEO americano, e você vai ficar totalmente confortável na conversa. Não, por mais que você tenha o domínio da língua culta, que você saiba, quando chega na hora do vamos ver, é um desafio. Mas eu acho que a pessoa que ela toma essa decisão de vir para os Estados Unidos e começar o seu negócio, ou expandir, ou lançar uma nova solução, ela tem essa alma de empreendedor, ela tem que ter essa alma e essa vontade, essa força de falar assim, vamos, se é para passar vergonha, eu vou passar vergonha, o não já tá ali, vou buscar o meu sim, vamos lá, vamos lá. Eu acho que vai muito nisso, assim, de você precisa dessa full of energy, você precisa estar assim, porque vai vir pela frente muita coisa. Sim, eu acho que, né, mano, acho que tem casos e casos, né? Se é uma empresa maior, o profissional vai estar mais preparado. Se alguém, de repente, que vem solo, né, tá mudando para cá, sei lá, meu exemplo, eu vim aqui expatriada com meu marido, trabalhei no mundo corporativo minha vida inteira no Brasil, estava como consultora, vim para cá, falei, e agora, o que eu vou fazer?
né? E aí surgiu a oportunidade de abrir a Connect, e a oportunidade, enfim, através de parcerias, de olhar esse mercado e falar, poxa, tem um monte de empresa brasileira vindo para cá, e juntou a parte de, nossa, eu quero focar minha carreira em RH, eu não nasci RH, eu sou engenheira, trabalhei metade da minha carreira, desses 20 plus anos aí, em outras coisas que não foi gestão de pessoas, em merger and acquisition, em gestão de processos, em melhoria da qualidade, enfim, ISO 9000, 14000, e aí eu quis, foi proposital focar a minha carreira na área de RH, então juntou meio algo que eu queria desenvolver, que eu queria fazer, que se tornou uma paixão, com uma necessidade do mercado, com um diferencial competitivo, de eu falar português, de entender as duas culturas, né? E tem essa barreira, assim, do inglês, eu fui aprendendo, né, por mais que falasse um pouco de inglês, eu tive que aprender muito inglês, e aí, para aqueles que estão aí chegando, pondo o pé aqui, e falar, ai, meu Deus, eu preciso aprender inglês, como é que eu faço? Eu digo, foge do português. Ouve tudo em inglês, lê tudo em inglês, televisão em inglês, rádio em inglês, revista em inglês, e esteja na rua falando inglês o máximo possível, mesmo que você cometa erros, né? Que com o tempo você vai pegar e vai se sentir mais confortável, mas eu falo, fuja do português, não vai lá para a zona de conforto, ficar na comunidade brasileira e se relacionar só com brasileiro, que eu conheço, tenho amigos que estão aqui ao mesmo tempo que eu estou, e o inglês não, ainda não desenvolveu como eu desenvolvi. Sim. Né? Porque o dia que eu pus o pé aqui, eu falei, embrace and adapt. Eu vou falar inglês. Até hoje eu aprendo, eu falo, nossa, essa palavra é nova. Ver um filme, eu falo, nossa, essa palavra é nova, vamos ver, e você vai aprendendo todo dia. Esse processo a gente passa, inclusive, no português, né? Então... Tudo que é novo. Mas eu digo assim, se você vai falar com um empresário americano, se você tem isso, ou leve alguém que fale muito bem o inglês, ou realmente aprenda o inglês. Porque não vai dar certo. E, Dan, aproveitando aqui que a gente está nesse gancho de experiências, levando em conta que você já acompanhou a trajetória de muitas empresas, enfim, essa trajetória de crescimento, lançando um novo serviço, uma nova solução aqui mesmo, ou então pessoa que está começando e vai dar os primeiros passinhos e fazer a empresa crescer, você pode contar para nós um caso, assim, em off, não precisa citar nomes, engraçado, que passou aí por você, que você acha que é legal para a gente rir um pouquinho, assim, de como que funciona, que a pessoa fez, às vezes alguma coisa engraçada que vem na mente, assim, dessa experiência que a gente sabe que todo mundo passa, de empreendedores por aqui, no território americano. Bom, eu tenho algumas histórias, assim, desde empresas que vieram, e eu não vou dizer que é engraçado se não fosse trágico, né? Porque tem muitos negócios que, infelizmente, não deram certo por causa disso, né? E outros que, ainda bem, tem cacife, tem dinheiro para bancar uma falha e continuar com o aprendizado, né? Mas tem casos, por exemplo, das empresas que vendem um certo produto no Brasil e trouxeram o mesmo produto aqui nos Estados Unidos e, obviamente, não teve a aderência que queriam, porque no Brasil gosta-se de branco, aqui gosta-se de preto. Aí, vamos vender e-commerce. A embalagem no Brasil tem um padrão, a embalagem aqui tem outro. Então, você imagina você importar seu produto do Brasil, pôr num e-commerce, Aí a UPS, a FedEx, a Amazon vem buscar teu produto e fala, olha, não cabe na minha van. Essa caixa eu não levo. Né? Então, e isso impactou seriamente o desenvolvimento dessa empresa, eles pararam o processo, deram uma pausa, se reorganizaram e agora estão, né,
aprenderam as lições e agora estão... Mas por que aconteceu isso? Porque veio na cabeça, tipo, eu já vendo no México, eu já vendo na América Latina, já sou internacional, e aqui vai ser a mesma coisa, né? E não é. E de empresas que o próprio dono veio falar, eu vou vender, fez um plano, e aí chega aqui, opa, não é bem assim. Eu pensei que era dessa forma e não é dessa forma. Enfim, então, são casos, assim, que isso que me inspirou mais ainda na Connect, poder falar, poxa, gente, investe um pouco de dinheiro, mas não perde tempo. Tempo é dinheiro nesse país. E as oportunidades estão aí, né? Eu falo, o cavalo da oportunidade está passando. Se você não montar nele, ele vai passar e você vai perder. Talvez você consiga pegar o rabo dele, mas você vai ser arrastado. Né? Então, isso, assim, é importante. Por isso que eu falo no começo, olha, entende o teu público. Né? Ele gosta do quê? Gosta desse produto preto, não branco. Gosta, né? Opa, como que a minha operação vai funcionar? Eu vou pôr no e-commerce, mas deixa eu estudar. Como é que eu posso? Como que a Amazon? Como tem alguma diferença? Não tem. Porque você imagina o custo de você embalar no Brasil, transportar para cá, desembalar, embalar tudo de novo. Obviamente, o projeto que tinha um potencial, bem, né? Foi caindo. E levando um pouquinho para a área de recursos humanos, quando a gente fala, principalmente dos blue collars, blue collars são o pessoal da operação, os horistas. Aqui o pessoal muda de emprego por $1 a mais. Né? Eu teve um cliente que, há uns meses atrás, veio me procurar porque eles não estavam conseguindo reter esses funcionários. Pessoal, porque a gente tem na cabeça, no Brasil, o funcionário multiuso, né? A gente vem e fala, poxa, a Danila foi contratada para fazer X, mas, ô Danila, faz Y, faz Z, faz isso. Faz o famoso funcionário híbrido, né? Eu falo 1001 utilidades, né? Você vai fazer isso aqui, o americano te olha e fala assim, mas peraí, você me contratou para abrir caixa, mas, poxa, as caixas já estão todas abertas, você pode agora ajudar a fechar? Não, eu não fecho caixa. Quanto que você vai me pagar a mais para eu fechar a caixa também? Não está na minha descrição de carga. Então, principalmente quando a gente vai para operacional, é um pouquinho mais complexo. Obviamente, eu estou exagerando um pouquinho, mas você vai passar por esses desafios de que aqui as pessoas não são tão comprometidas ou tão flexíveis ou tão disponíveis como a gente é no Brasil. É cultural, não tem certo, não tem errado, não tem ruim, não tem bom, é diferente. E aí você vai ter que adaptar a forma de se comunicar com esse funcionário, a forma de pedir, a forma de motivar, não que ele não vá fazer, mas você tem que saber, né? Não é falar assim, ô, Manu, vai lá fechar a caixa agora. E aí o pessoal, por $1, vai embora. Tem muita questão, né, também com relação... A gente até comentou um pouco antes em relação à linguagem, mas também tem muita questão, assim... Às vezes a pronúncia de algumas palavras que a gente tem aqui no Brasil, a forma como a gente... Nomes de empresa, nomes de produto, quando leva para o mercado americano, o sonoro é completamente diferente, e aí quer dar a conotação de outra coisa, e se você não se atenta nisso antes... Você pode cair numa armadilha, né? Pode. No Brasil faz sentido o nome, aqui as pessoas olham e falam... Tem coisa que até... Eu não me lembro agora de um caso, mas que o nome da empresa era um negócio assim... Tipo, a conotação que dava para o produto era um impacto, assim, muito negativo. E daí, o problema é descobrir depois que chega, né? Com a operação toda estruturada. Porque o nome, a pessoa já falou assim, eu não vou comprar um negócio desse, entendeu? Exatamente. Eu não me lembro agora o nome, mas me lembro de ter visto um caso desse passando e o pessoal foi descobrir muito depois que o nome era, nossa, tem um significado meio até pejorativo,
mal educado, sabe? Então tem que tomar cuidado. Dan, a gente queria conversar também um pouquinho a respeito, a gente sabe a baita profissional que você é, o tempo de experiência e o quanto que você já contribuiu, não só para a internacionalização, mas de forma, né, ativa dentro das empresas, mas para além disso, a gente queria que você compartilhasse um pouco com a gente e com quem está escutando também, um pouco de como que você consegue gerenciar tudo isso dentro de uma rotina que você consegue conciliar hoje família, trabalho, cuidado pessoal. Você consegue compartilhar com a gente algumas dicas de como se manter atualizado, aprendendo, evoluindo, balanceando todos esses pratinhos da vida, mantendo a integridade? Como que você faz isso na tua vida hoje? Bom, gente, elas já sabem, tá? Que eu acordo às 4h30 da manhã. Olha, a gente já sabia o que a gente queria que ela falasse. Bom, Gi, eu acho que, assim, hoje, né, que eu tenho família, tenho filhos, né, tenho uma filha, tal, eu acho que duas coisas são muito importantes, priorização e foco, né? Eu tento priorizar e, obviamente, às vezes o dia não dá para fazer tudo o que você quer, né? Então, como que é a minha rotina, né? E depois que eu tive a Catarina, eu tive que adaptar toda a minha rotina para aquilo que eu dou valor, que eu gosto sempre de estar me atualizando, né? Eu escolhi fazer esse curso de Chief Human Resources Officer esse ano, e eu falei, é o único que eu vou fazer. E o horário que eu estudo, na verdade, é 4h30 até umas 5h30 da manhã, que a casa está quieta, todo mundo dormindo, e eu deixo o meu dia de trabalho, né, das 8 e pouco, 9 até 5 da tarde, que é o dia que eu me dou de trabalho, porque também 5 da tarde é a hora que minha filha vem para casa, então é a hora da família, né? Então eu divido meu dia um pouco assim, né? Acordo mais cedo para ter um tempo para mim, e aí as pessoas me chamam de louca, mas 6 horas eu estou na academia, porque para mim fazer exercício é algo que me ajuda em termos de relaxar, de pensar, né, de ter saúde, enfim. Então, entre 4h30 da manhã e 7 da manhã é o me time, né? Aí eu tenho um pouquinho ali de tempo para preparar, levar a Catarina para a escola, agora de férias, eu estou priorizando tomar um café da manhã junto, etc. E aí eu tenho meu dia começando, vamos colocar 9 horas da manhã, e eu tento e consigo encerrar meu dia, geralmente 5 horas da tarde no máximo, e tento realmente ter isso, porque eu tenho outra prioridade depois das 5, que é a minha família, jantar junto, né, enfim, a não ser que eu tenha um compromisso à noite, algum evento, alguma coisa, mas essa é a prioridade, e é ter disciplina, né? Eu vou para a cama cedo, vou para a cama 9 horas da noite, 9 e pouquinho, eu vou dormir, né? E eu acostumei com essa rotina, assim, não foi fácil, isso foi uma amiga minha que eu super admiro, eu falo que ela, assim, ela parece a Barbie, né? Perfeita. E aí ela veio me visitar aqui uns anos atrás com o filho, e eu falei, Amanda, como é que você consegue malhar 5 horas da manhã, 5h30, 6 horas, ela tá na academia? Aí ela, Ada, sei lá, agora né, com o filhinho dela, que já tá grande hoje. Aí eu falei, gente, se a Amanda consegue, eu também vou conseguir. E aí eu comecei devagarzinho a mudar minha rotina, a acordar mais cedo, e sinceramente, assim, eu gosto. E aí, final de semana é relaxado, sábado relaxado, domingo, acorda a hora que acordar, sem muita hora, e aí, para mim, final de semana é realmente dedicado à família, e aí se adequa algumas coisas, eu não leio mais livro, eu ouço. Algumas adaptações, né? Eu necessárias. ouço, fazendo alguma coisa, você está ouvindo, aí eu falo, gente, acho que eu nem consigo mais abrir um livro e ler, apesar de gostar, porque, sei lá, acho que é muito devagar, ouvindo é melhor agora. A dinâmica é outra. A dinâmica é outra. E aí eu tinha uma época personal, vim em casa às 6 horas da manhã, aí o nosso personal mudou, agora a gente está indo, arrumei uma academia assim que eu ando
atravesso a rua, estou na academia, chego lá às 6 horas da manhã, quando é 7 já estou de volta. Então, enfim, é isso, acho que é prioridade, entendeu? O que é a prioridade, o que faz sentido. Para mim, a definição de sucesso não é ser milionária, fazer um monte de dinheiro, mas é ter o equilíbrio entre minha vida pessoal, profissional, ver minha filha crescer. Semana passada a gente viajou assim de última hora, não estava previsto. Aí eu falei, não, vamos embora, para quê? Vamos lá, eu consigo trabalhar de lá e vamos curtir, dá tempo da gente curtir. Então, eu falo assim que o universo, todos os planetas se alinharam e eu falei, não vou perder essa oportunidade. Então, eu acho que é isso, é disciplina, é foco, é persistência. Vocês acho que já me conheceram um pouquinho, vocês sabem que eu sou persistente, vocês sabem que eu não desisto fácil. Apesar de vez em quando vocês sabem, né? Que eu falo, ai, gente, agora, né? Tô com uma crise existencial, acontece com todo mundo. Mas acontece, todo mundo passa. Não, o bom é que passa, né? Eu também, vocês sabem, né? Gente, as meninas aí, a gente tem trabalhado um tempo junto e é um prazer, né? Ao mesmo que elas falam que me admiram, e eu fico super grata, eu também as admiro, né? E quero ver o sucesso delas. Mas eu sou prática também, não choro muito em cima do leite derramado, não choro ali, derramou, vamos embora, vamos limpar e vamos pegar outro leite. Coloca o baile, isso aí. É muito legal, né, escutar um pouquinho, assim, dessa sua experiência pessoal, de ser intencional, né, fazer isso intencionalmente, quando você coloca ali, eu vou seguir essa disciplina e vou parar, por exemplo, 4h30, 5 da tarde, independente, vou dedicar para minha família, e ter esse balanço, e os indicadores, né, quais são os seus indicadores de sucesso, qual que é a vida que eu quero formar, como vai ser a Danila daqui 10 anos com esses hábitos que eu estou criando agora. Eu acho que é importantíssimo isso, a gente é integral. Então, a Danila da Conecta, a Danila que ajuda os negócios, é a Danila mãe da Catarina, é a Danila... Então, assim, é a mesma. Então, quando você tem essa disciplina e você consegue seguir isso, você consegue trazer isso para o seu negócio de certa maneira também, assim, é muito legal. E é importante a gente entender que tem os trade-offs, né? Se prioriza uma coisa, você vai estar não priorizando outra. Né? E você está consciente desse impacto. No início do ano, meu marido me deu uma bronca. Ele falou, o que você vai fazer esse curso? Você está doida? Você não tem mais coisa para fazer? Não está com a agenda pouco ocupada? Aí eu falei, não, eu quero fazer, eu vou fazer. Eu não sei se é novidade, meninas, eu vou ser coautora de um livro. Oh, uau! Olha aqui, em primeira mão, inclusive pra gente. Ao vivo! Meu marido vai saber se ele assistir esse podcast, porque nem eu falei com ele. Adorei, Anil, adorei. Tem um grupo, né? Enfim, tem um grupo aí que eu faço parte de entrepreneurs, né? De donos de negócio, e a gente decidiu criar um livro para ajudar quem está começando a empreender os caminhos aí, né? Por onde a gente passou, quais que são os nossos tips. Que legal. E aí a gente vai por um livro. Depois eu preciso até no LinkedIn colocar e vocês vão saber. Vai sair em agosto. Nossa, que legal, para falar sobre isso aqui nas nossas divulgações. Aí adorei. Que bom compartilhou com a gente essa novidade. Já plantei uma árvore, já tive um filho, agora eu vou escrever um livro. Pronto, Danila, o que mais Aldon. Não tem essa história aí que você tem que plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho e não me lembro o resto. Mas tô chegando. Eu acho que era esses 3. Esses 3? Dan, eu queria aproveitar que a gente está falando um pouquinho aí sobre a questão de você desenvolver o seu negócio nos Estados Unidos, mas a gente sabe que a Conecta ela tem essa expertise em Atlanta, na Geórgia. Você já veio atuando aqui, então você conhece muito a questão sul, a região sul. E se você puder, assim, agora para a gente dar uma finalizada, fazendo esse overview mesmo, sobre como romper essas barreiras, como começar, a gente sabe que você tem umas dicas aí para as pessoas que estão pensando na questão sul. Quais são as vantagens e desvantagens de começar a abrir um pátio fabril ou começar um negócio nessa região do país?
Bom, assim, eu sou muito, muito grata às conexões que eu fiz ao longo desses anos, né? Eu até ontem estava no consulado conversando, né, com o pessoal lá sobre os eventos tal, e a gente pode falar até um pouquinho aqui, quem sabe, né? O pessoal aí fica ligado, é assim que a gente fala? Não ficando velha, não? Não, é isso mesmo, Né? Raí. Dá um spoiler aqui, não é isso? É, spoiler. E Alerta. um alerta, enfim. Mas eu sou muito grata pelas conexões que eu fiz aqui em Atlanta e aqui na Georgia, principalmente com o Departamento de Desenvolvimento Econômico da Georgia, com do Alabama agora, abrindo portas no Alabama também, com as conexões da Flórida, conexões no Mississippi, e principalmente a relação com o consulado brasileiro aqui em Atlanta. Essas relações são bastante importantes porque elas abrem as portas, né, para entender como os estados fazem negócio. Eu, particularmente, assim, tenho mais experiência, hoje eu estou abrindo mais Alabama, Mississippi, mas bastante conexão aqui no estado da Georgia. A Georgia, por 10 anos, é o primeiro estado para se fazer negócio dos Estados Unidos, tem ganhado isso do governo. E realmente é uma equipe muito séria, muito dedicada. A Georgia tem escritórios em várias localidades no mundo, inclusive uma em São Paulo. Então, quem tem interesse, de repente, de entender mais sobre a Georgia, lá em São Paulo, eles têm um escritório. As pessoas são maravilhosas, te atendem super bem. Então, assim, o Sul, eu acho que a vantagem do Sul, se a tua indústria estiver aqui, né, porque não adianta você abrir uma coisa aqui e a tua indústria, o cliente está lá na Califórnia, né? Mas se a tua indústria está aqui, a Georgia, por exemplo, né, o aeroporto é um hub de conexão, você tem o porto de Savannah, né, você tem aí a malha ferroviária, enfim. E os estados acabam dando aí incentivos conforme o tamanho do teu projeto, o tamanho do investimento, principalmente em quantas pessoas você vai empregar, se você pode instalar a tua operação numa área onde eles querem desenvolver. Eu sempre falo, se você quiser abrir uma fábrica aqui no meio de Atlanta, eles não vão te dar incentivo nenhum, não precisa de mais nada aqui. Mas se você quer no interior da Georgia, no sul, provavelmente você vai ter mais incentivo. Obviamente, você vai ter que balancear em termos de você ter recurso disponível, né? Mão de obra disponível, transporte, né? Toda operação que vai te ajudar a realmente fazer a operação. Eu sou muito grata com essas conexões, foram conexões que, com o tempo, eu fui construindo de realmente, poxa, onde que eu vou ser conhecida, né? E aí foi através da Câmara de Comércio, foi da Brasil e Estados Unidos, aqui em Atlanta, né? A figura da Lúcia Jennings, a presidente, muito consulado, muito o Departamento de Desenvolvimento Econômico, que foram me dando essas conexões, e o World Trade Center Atlanta, que eu fui board member por 5 anos, saí recentemente, porque é o que eu falei, né? Você prioriza uma coisa, alguma coisa vai ficar sem priorizar, e eu falei, agora eu vou realmente dar foco mais no Brasil, decidi estar mais perto de onde a gente está falando sobre o Brasil, né? Então, é o trade-off. Prioriza uma coisa, a gente acaba não priorizando outra, mas também uma gratidão enorme pelo pessoal do World Trade Center, tem, assim, amigos, pessoas muito queridas e conexões muito boas, que hoje, né, eu falo assim, eu não sei, mas eu sei quem sabe, né? Eu sempre falo assim, eu não sei, mas eu sei quem sabe, então, peraí que eu vou achar alguém para você. Isso, para mim, é o valor desse networking, é o valor hoje de poder entregar um serviço, de poder entregar uma solução da forma que a Connect entrega hoje. Perfeito. A gente acho que se fosse alicerçar essa conversa hoje, a gente trouxe muitas pautas relacionadas à priorização e à importância de boas conexões, né? O quanto é importante a gente trazer pessoas que são de confiança e
para o nosso negócio crescer a partir disso. E a gente comentou também a respeito um pouquinho de falar de spoilers, eu achei super legal na nossa conversa que alguns pontos que são novidades já surgiram, mas um deles que a gente queria que você trouxesse também um pouquinho para finalizar essa conversa é sobre esses eventos, essa conexão super legal que a Connect tem hoje com o consulado, saber um pouquinho mais a respeito desses eventos, como que eles vão acontecer, essa frente que a gente também está desenvolvendo em parceria, né, Connect e On Smash, conta um pouquinho para a gente também. Não, legal, a gente, eu conversando com o consulado, a ideia é a gente fazer 3 eventos. Um quer falar um pouquinho sobre do's e don'ts da internacionalização e realmente aí a gente poder ajudar quem já está aqui, né, os brasileiros que já estão empreendendo e onde que a gente, de repente, pode trazer alguma informação que possa ajudá-los a cortar caminho, né, a economizar, a fazer mais rápido, a diminuir, diminuir a curva de aprendizado, tá? E aí, vamos ver, trazer aí algumas histórias de sucesso, contar algumas histórias aí das canelas que a gente bateu ao longo dessa jornada, como que a gente overcome isso, então esse é um dos eventos. O segundo evento é a gente falar sobre gestão de pessoas, né, sobre RH, sobre legislação, sobre relacionamento com essa força de trabalho, e também aí trazer, né, alguns profissionais da área de RH, brasileiros que são profissionais da área de RH, empresas aqui nos Estados Unidos, para contar um pouquinho, né, como que era lá no Brasil, como que eles lidam aqui. E o terceiro é falar de como investir no Brasil. Então, o público americano, né, quem quer empreender no Brasil, também trazer um pouco dessas informações de como fazer negócio lá. Então, são 3 eventos bem legais, a ideia é que a gente faça presencial aqui em Atlanta, mas se a gente conseguir fazer ele também ser transmitido via webinar, vai ser muito bacana, já provei isso, então vai ser ótimo, pessoal, fica aí ligado. Alerta, é o extra, ó, 3 eventos vindo aí nesse ano, Sim. A social media da Connect, a gente vai colocar no link aqui embaixo, a gente vai colocar o nosso social media, todo um plano de divulgação desses eventos, a gente espera que vocês possam participar, seja aqui presencialmente ou online, como a Danila já citou, e é o extra que está finalizando o nosso episódio. Danila, foi um prazer conversar com você nessa manhã. Muitas informações maravilhosas. Eu acho que ter parcerias assim faz com que a nossa caminhada seja mais genuína, mais smooth, mais tranquila, mais equilibrada. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Vocês sabem, né, behind the scenes, que é um prazer trabalhar com vocês, que eu estou muito feliz com o trabalho que a gente tem feito e que tem muita coisa legal para fazer. Tem muita coisa legal para se envolver, então a gente vai continuar nessa jornada de fechar aí 2023, mas eu que agradeço o convite, é sempre um prazer conversar com vocês, sempre um prazer aprender, aí vocês veem, né, gente, eu tento ali, não sei mais, spoiler, né? Hoje eu ouvi de uma amiga, falei, vou pegar essa, ó. Arrasou, aprendo rápido. A gente realmente agradece muito, né, essa conversa. Tenho certeza que muitos insights aqui surgiram. A gente gosta muito de falar, né? Uma sacada paga. Uma sacada é o suficiente, muitas vezes, uma conversa tão rica para uma pessoa tomar iniciativa e talvez criar um novo rumo para o negócio dela. E é isso que a gente busca dentro dessas conversas que a gente tem trazido. A gente fica muito feliz que você tenha acompanhado, né? Nossos ouvintes tenham acompanhado até aqui. E fiquem preparados que para a próxima semana um convidado incrível também já está na programação. E a gente espera lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Bom dia.